Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Big Talks. Para quem não me conhece, sou o Átila Bidala, host do podcast, junto com meus parceiros hoje na mesa redonda, médico nas horas vagas, Rodrigo Andrade, do meu lado, Arthur Duarte, Salve, Arthur família. Move na nossa frente, e hoje uma mesa redonda sobre bebê reborn. Tô brincando. Compre já o seu bebê reborn através desse link ou do QR Code aqui na tela. Tem gente que ganha dinheiro, hein? Patrocina nós. Você viu, né, o povo falando do... Eu não sei se... Ouvi falar, né? Vou vender o que eu comprei aqui. Que o povo tá falando na política de criar regras pra bebê reborn. Direitos e deveres. Que isso, cara? Já tá nesse Aí nível. é irado, hein? Cara, Imagina já só. que eu falei brincando disso, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu tinha comentado com um de vocês, mas a gente tem um grupo de amigos lá de Uberaba que formou, né, médicos, né? Uhum. E aí um colega nosso lá de Tuiutaba, ele é urologista, um colega dele, se eu não me engano, não sei se é uro ou se é oftalmo, comentou com ele que uma mãe marcou uma consulta pro bebê reborn pro médico atender, Olha aí. particular. E aí ficou aí gerou a discussão no grupo, né? Durante um ou dois dias. Pega o dinheiro. Aí chegou o dia ali e consultou ele, não sei, vou mandar mensagem aqui pra saber. E aí, cara, como é que foi? Levou uma boneca no consultório? Ele, não apareceu, acabou não vindo. Mas tinha marcado a consulta com o bebê reborn. E foi, assim, estourou essa notícia a semana toda. Eu não sei se a pessoa às vezes faz isso pra aproveitar a vibe do Zoar com o engajamento. hype do assunto, né? Teve gente que falou que o bebê levou no SUS, levou o bebê no SUS, bebê reborn. Eu nunca atendi bebê reborn, não. Eu atendi gato, cachorro. Bebê reborn ainda não, mas... Você já atendeu gato, cachorro no SUS? Não que eu atendi, Não, né? não. Tive que orientar como medicava em casa, né? Foi uma consulta só sobre o assunto. Meu gato tá sentindo isso. Deu um migué ali, eu tô sentindo fala- isso, doutor, mas eu sou um animal. Finge que eu sou um Deixa gatinho. o portão aberto. E aí, assim, a gente tem que aproveitar a onda e surfar no momento. Então, tô aberto a emagrecer o seu bebê reborn, se for preciso, na Nutron. Arrancar uma perna As dele. consultas, dá pra dar uma emagrecida, mudando a dieta do bebê reborn. Cara, eu vi assim, eu acompanhei uma galera lançando curso de como cuidar. Isso aí não foi meme, não. Galerinha no QIFI. Mas isso aí tem uns No viciados, né? QIFI. Mas é igual colecionador. Aí isso aí eu até entendo. Porque o cara fala assim, aquele funk pop lá. Como cuidar do seu funk pop? Limpa assim, faz assim, não deixa bater sol. Se bater sol vai Então acho que isso aí é uma coisa, o cara foi até esperto. Acho que isso aí é justo. Pessoa que encolher o bebê reborn. tem interesse. Mas acho que Vitamina D encolhe. o nível doentio que é complicado, né? Tem o melhor investimento agora, né? Criar uma creche de bebê reborn. A creche, Gasta pouco, né? Você não precisa ter muito professor. alimentação, não tem. Não tem que comer. Deixar as crianças tudo sozinhas na sala. Hospital cara. de bebê reborn. Meu Deus do céu. Ó, ali é a área do látex, aqui a gente faz fio de cabelo. Cara, e teve uma época que surgiu esse assunto há uns anos atrás, né? De bebê reborn. Não é a primeira vez que surge esse assunto. Eu já vi, tipo assim, igual, um asilo, cara. As senhorinhas gostam de bonequinho e tal, mas é pela solitude ali, né, velho? Pela solidão, às vezes, tal. Agora, generalizado, assim, eu começo a pensar que a sociedade tá meio doente, né? Não, mas tá. Talvez mas até tá, solidão, é né? Tipo, fato. Mas não é, essa questão da A solidão é galera uma coisa exagera, que né? eu acho que talvez, de certa forma, seja positiva, né? Mas é muita questão das pessoas quererem fugir da responsabilidade. Então, ela quer ter uma responsabilidade que seja limitada. Porque até certo ponto é limitado cuidar de um boneco, né? diferente, cuidado com um bebê Entendeu? de verdade, né? Não, é um pouco diferente, né? pouquinho. Vocês que estão sofrendo isso mais agora, o bebê reborn de vocês tá com vida. Cara, o meu bebê... a gente tava falando de IA agorinha. Eu coloquei o Bento lá e falei, faz uma imagem dele aí. Cara, virou um bebê reborn. Igualzinho. Vou até postar depois. Bebê reborn, Bentinho reborn. Ele parece o bebê reborn, né, moleque? Não, Bonitinho parece demais, bebê cara. de IA mesmo, seu bochechudo assim. Nossa senhora. É Mas isso. esse... Não chora. Não chora não? O Bento não chora não? Cara, não chora, ele é cegado. Não, quando ele tá com fome, ele chora. É igual a mãe, velho. Igual a mãe, quando ele tá com fome, ele chora pra caramba. Cara, o Ícaro só acorda chorando, velho. O Ícaro é muito enfesado. Que criança Não, estressada. filho, meu menino acorda de isso? boa e fica lá. Agora é que tá aprendendo a falar. Aprendendo a voz, a falar não. Mas, aí você chega lá, cara, ele já tá, assim, deitado de bruços.
Aí você olha pra ele e dá aquela sorrisão. Fala, caraca, bicho. Cara, o Ícaro Coisa maravilhosa. acorda, ele não vê ninguém, ele chora desesperado. Acorda no bercinho dele, às vezes você já acorda gritando. Já. Mesmo? Você quer deixar ele magoado? Já tem uma vez já que ele tava no quarto, aí eu saí e falei tchau, tchau, tchau. Eu fechei a porta. Cara, que isso, hein? Menino desespera. É mesmo? Desespera. E é assim toda vez. Mas no começo vocês não deixou... Como é que foi no começo? Ué, Porque tem o ritual do sono, né? Agora eu virei expert agora, eu tô brincando. Minha esposa que estudou essa parada, de som. ela aplicou, cara, e deu muito certo. Deu muito certo. Ele teve um pouco de problema pra dormir, uns probleminha. E só dorme, inclusive hoje ele ainda é muito dependente de peito ainda pra dormir, não pega Qual a bico. idade dele? 11 meses. Não pega bico, não pega... Que dia que ele faz aniversário? Ele faz esse mês agora, o mês que vem, 24 de 24 de junho? 24 de junho. Um dia diferente do meu sobrinho, cara. 24 de junho. Um dia de diferença. Caraca, velho. Maio, junho. É isso. Daram uma terça-feira. Terça-feira. Estarei voltando de viagem, então já tô sabendo. Cara, mas a Maria Rosa fez um ritual de sono muito louco lá. E assim, hoje em dia a gente... De 2 semanas, um dia a gente passa do horário. O resto é tudo 7h30, começa 8 horas. Tá dormindo. E tá começando o ritual, né? E aí vai, toma um banho, aguinha quente na banheira. Com caldas novas, você relaxa, cozinha os ovos. Vai lá, sempre o banho à noite sou eu. A maioria das vezes, né? Quando eu tô. E aí bota a roupinha e já começa a coçar o olhinho já. Começa. Aí põe a musiquinha. Eu dei uma ausentada aqui porque chegou uma encomenda lá e não tem ninguém pra receber. Tô tentando convencer o cara a trazer aqui no podcast. É isso aí, né? Por isso que não tá ao vivo hoje. É né? isso. Tô negociando aqui. Vem aqui. Às vezes teremos um convidado diferente. Vamos trazer ele aqui? Tem coragem, não? Vamos aí. Chegar aí. É, Vamos falar, isso você aí, quer, entra vamos aqui. participar com a gente aqui, vem cá. Qual foi a ideia? Por falar nisso, nesse negócio de não ter ninguém, meu funcionário foi, pediu um iFood e esqueceu de mudar o endereço, que ele mandava pra empresa. Às 7 horas da noite, chega lá, encomenda pra aqui. Falei, pra aqui? Não, eu não pedi nada no iFood, cara. Não, é aqui sim, não é em cima daqui passo? Falei, em cima daqui passo? Mas... Não, mas não tem ninguém daqui passo, cara. Ele falou, Isaías Ferreira. Eu falei, caraca, velho, meu funcionário. Peraí, só um minuto. Eu mandei mensagem pra ele, tentei ligar, não atendeu. Ele falou, o que foi? Eu falei, cara, você pediu iFood? Ele falou, putz, mandei pro endereço errado. Eu falei com o cara foi lá. E ele mora longe, velho. O cara foi lá, o cara foi parceiro do iFood. Que isso? Foi parceirão. Não ficou sem o lanche da noite. Onde eu tava mesmo? Tava no ritual do sono dele. Cara, o ritual do sono dele é muito, muito restritinho, certinho. E o moleque dorme a noite inteira. Noite inteira. Sossegado. Eu e a Maria Rosa, a gente fica comentando que é foda falar assim, né? Porque às vezes os pais estão sofrendo lá com 10 meses, estão sofrendo pra caramba com o sono da criança. E a gente lá fala, não, nossa, Sossegado. Cara, né, a Sossegado. questão Parece que de ele tá querendo se falar- mostrar, né? Não, mas não é. A questão de falar, acho que é pior no sentido de as pessoas ficarem gorando, jogar o famoso olho gordo. Acontece, cara. Fala demais, fala assim, não precisa, tá ih, tudo bem", não, fala, espera "É". que você vai Aí ver. passa um tempo, começa a dar errado. Então, melhor não falar nada, não. Acontece, cara. As pessoas falam demais isso. Ih, você vai ver. Daqui a pouco você vai ver como é que você tá. Cara, essa frase acontece demais. Ih, calma. Vai chegar o momento, você vai ver. Fauzi, vem Isso, pra cara, mesa, tá gorando a Fauzi. parada? Vem pra mesa, Fauzi. Já, vem cá, senta aí, velho. Não vai falar da sua vida, não, cara. Em paz, velho. Senta e pega a cadeira, senta aí. Não tem que editar nada, não, velho. Cara, assim, o Ícaro é a primeira criança que eu tenho contato depois da minha irmã. Aí eu e minha irmã... É o seu primeiro filho? Primeiro filho. Eu e minha irmã tem 4 anos de diferença. Então, assim, depois que minha irmã nasceu, eu não tive contato com outra criança, não. Pouco, sempre pouco, né? Nada. Meu irmão, na verdade, meu irmãozinho tem 2 aninhos, mas mais contato, assim... Ele tem um irmão de 2 anos? 2 aninhos. Ah, você é pai dele. Meu pai é avô Caralho. e ele tem 2 anos. Ele já é tio. Do meu filho. Pô, velho.
Com um aninho de diferença. Pede um aninho e um benção, mês. pede benção. Tem que pedir benção. Caraca. E aí, assim, foi uma das primeiras crianças que eu voltei a ter contato. Cara, eu fico em choque com a capacidade de aprendizado. É muito grande, assim. O Ícaro já faz umas coisas assim, já ia analisando, né? A Bia ensinou ele a bater palma, dar tchau. Aí ele tenta verbalizar também, né? Dar tchau, bate palma. Quando fala nesse negócio de aprendizado, eu sempre lembro do vídeo da Helena, velho, do Átila. Pegando. Você nunca já viu esse vídeo? A Natália chamando ela, Helena querendo atrapalhar ela, vê o filme e ela bate assim. Tipo, deixa eu ver o assim, ó. filme, cara. Deixa eu ver o filme. Vou mostrar o vídeo. Cara. Cara, já falou de desenvolvimento? Vou procurar aqui enquanto vocês estão falando. A Helena falou meu nome com 4 meses. E tá gravado. Vai ter que mostrar. Vou mostrar, ué. Não O tá Átila ao vivo, ficou mas 24 horas por dia falando Átila. Mas ela Não falava foi, cara. Átila. O Igor fala. Eu descobri que se ela "Mamãe, ficasse papai." sentada e inclinasse um pouquinho, começava a sair um A. Quando ela fazia assim pra frente e apoiava sobre o abdômen dela com mais força, ela... Aí eu comecei a forçar um pouquinho e ela falou meu nome, imitando. Vou mostrar, né? Eu não duvido, não, pô. É surreal. É muito louco, né, cara? Cadê o vídeo? Mas eu acho que assim, as pessoas falam assim, as crianças estão diferentes. Não é, cara. É a consciência dos pais que mudaram. A tecnologia mudou, a falta de ciência tempo. mudou. As pessoas, na verdade, não querem dar atenção pra criança. É muito difícil. Vocês vão perceber cada vez mais que vai passando o tempo. E às vezes eu sinto, falo, cara, eu tô afastado da Helena, eu vou aproximar mais. Igual a questão de montar o setup lá na sala pra ficar perto dela. Que ela tá ali Entendi. pintando, ela tá ali desenhando, tá vendo um desenho na televisão, entendeu? Não pega celular, mas televisão a gente libera desde que esteja alguém junto. Mas às vezes você não tem o tempo pra você dedicar. E a parte mais difícil, eu acho que hoje dos pais é a criação, né? A educação. Mas é dedicar tempo, cara. Você não quer dedicar tempo. E a tecnologia avança e dedicar tempo é uma coisa que, teoricamente, você fala, você atribui como perda de tempo na sua vida. Entendeu? Porque você fala assim, pô, você acha que não, mas... Foda, não, você fala é, assim, pô, eu posso produzir, eu posso ler um livro, eu posso aprender um negócio, ou eu posso ficar aqui pintando um negocinho Tá. durante 2 horas. Essa é a parte difícil que eu vejo como pai. Eu não tô falando isso dos outros pais, mas eu acho que é uma questão que conta muito. Entendeu? ninguém quer falar sobre isso, mas é real. É real esse pensamento. Eu acho que a nossa Porque você geração fala- é muito viciada em produtividade também, né? E eu cara? falo, igual a Átila falou, é E é verdade, cara. Porque contra-intuitivo. até hoje eu não voltei a ler livros. E eu tava lendo, assim, o ano passado, comparado com o meu nível de leitura, cara, eu tava lendo muito. Aí você Ano se organiza, volta a ler, começa a ficar com a mente aceleradíssima, uma bala, aí ele quer atenção. Ele tá falando, papai, não sei o que. Cara, o livro é o menos importante. Só que até você ter essa cabeça ali é difícil. Eu falo Não é porque fácil, não, você é. tem que ter um... Então, eu falo que eu Fácil aprendo de muito com a minha rotina, filha né? todos os dias por conta disso. Porque me fez evoluir. Eu sempre fui um cara muito sem paciência, muito sem... muito Escolar. egoísta, né? E ali não, cara. Você tem que dedicar tempo à criança. Não tem outro jeito. Ou você dedica, ou ela vai afastar de você lá na frente também. É, Tem esse exatamente. viés. Caraca, não é viés, não, isso é fato. Esse fato de você não cria conexão com seu filho na infância, depois não adianta tentar criar, né? Exatamente, Adolescência, cara. E é uma fase coisa adulta, que é difícil, é muito difícil. Quando a gente já vê, já tá com o telefone aqui, ó. E ele tá o tempo todo te olhando, cara. Aí ele te olha, você tá com o telefone. Tem aquele meme, né? Você tá com o telefone aqui, pá, e o seu filho querendo atenção. Quando passa alguns anos, Você tá é velho. ele com o telefone e você querendo a você atenção velho, do seu precisa de filho. atenção. É justo. E- Cara, Real, paternidade sim. é muito, muito legal, assim. Me ajudou em muita coisa também, essa questão de... Eu acho que já a paternidade ela já começa já ajudando a gente em seleção de pessoas pra conviver, né? Seleção de pessoas e total, ambientes. Cara, total, isso me cara. ajudou demais. Eu já me considerava antes de ser pai, já meio selecionando e tal, mas agora muito mais. Tipo assim, tem lugar, ambiente, pessoas que não te agrega, não colabora pra sua família, pro seu filho e tal. Então isso aí me Eu ajudou. achei o vídeo aqui. pra caramba. Exatamente, cara. Muito. Isso me ajudou demais. Seleção. Ai. Mamãe. Bom pra caramba, cara. Que legal. Mamãe.
Viu? Olha lá, você viu? Tava novinha. Surreal. 4 meses. 4 meses, cara? Surreal. Caralho, velho. Bento tá Cara, atrasado, hein, amor? Bora acelerar esse negócio, tô brincando. A Melhor Bia- fica me segurando, que eu fico querendo, eu fico comparando. Cara, Aqui, ó, do a filme. Bia é pedagoga, Não compare, cara. Esse é do filme. Não dá pra adiantar aqui, mas... Ela tá com quantos meses aí? Aquela tava com 6 meses, 7, 8 meses. Entre 6 e 8 meses, eu não tenho certeza. A gente não coloca filme pro Bento. Cara, eu tava assistindo filme e ela tava brincando, aí ela sentou no sofá. Não, se eu colocar filme pra ver, o Bento, na hora ele para pra ver filme. Eu nem coloco, a gente parou de assistir até filme, cara. Aí minha esposa começar a chamar, tá? É muito doido esse vídeo, cara. Chama 3 ou 4 vezes agora. Helena. Filha. Ah, tá bom. Desculpa. Surreal, velho. Surreal. Viciado em filme até hoje. Surreal. Ah, cresceu sim, velho. Como é que não vicia? E como você fala que deixa a criança, a Helena, né? Assistindo desenho, aqueles desenhos de criança. Não, tem desenhos que pode, tem desenhos que não, entendeu? Quais não podem? Exemplo de um Ah, por famoso. exemplo... Ou fala muito daquele Cocomelon. Não, já assistiu, era muito novinha, assistiu pouco tempo. Eles ela falam assistia. daquelas transições Claro, muito mas é rápidas. igual a interpretação. Tem muita gente que fala mal de macho urso. Eu, por exemplo, adorava assistir macho urso. Ah, ela é um pouco violenta e tal. É, cara, mas faz parte do roteirinho ali. Tem uma historinha por trás e tem muito elemento. Eu particularmente achava legal. Eu acho que o ruim é você deixar uma criança assistindo qualquer coisa sozinha, sem alguém junto. Eu sempre assistia com ela. Então, assim, eu devo ter assistido praticamente todos os episódios de Macho Urso umas 75 vezes cada um. Nossa. Decorei, não, é sério. Aí tinha uns, às vezes parecia um episódio novo, eu falava, caramba, esse eu nunca vi. Aí, de repente, cadê a Helena? Não, a Helena saiu de perto de mim, eu tava lá concentrado assistindo o episódio. Mas eu gostava, entendeu? Tinha uns mais bobinhos, que era... Mas também era educativo, né? Que era o Pocoyo. Pocoyo. Cocoyo, né? Então, agora tem um que eu acho Pocoyo. legalzinho, que tem Um uma historinha parente por do trás que ela Ariel. gosta muito, chama Bluey. É legal, vocês vão chegar nesses... Peppa teve um... Era chatinho também, mas ela... Quem? A Peppa Pig. Ah, Peppa. Baby Shark, não era bem um desenho, mas tinha muita musiquinha, né, e tal. Mas acho que a questão principal é você não deixar sozinho, entendeu? É. A minha esposa é pedagoga, cara. Eu acho o Ícaro muito desenvolvido para 11 meses. Eu fico olhando assim, cara, é muita coisa. Tem um atual Cuphead, acho que é Cuphead alguma coisa. É uma cabeça de xícara, né? Uhum. E aí eu vi, ela tava assistindo muito. Aí eu tava assistindo com ela, eu percebi no meio do episódio, começou a falar uns palavrãozinhos, assim, bobo, mas aí eu falei, Ih. Aí comecei a dar mais atenção nisso aí, a gente suspendeu. Ela já sabe que ela não pode assistir esse, ela não põe, entendeu? Cara, palavrão no desenho de criança? É, tipo assim, falando não era bem um palavrão, mas... eu não lembro exatamente a palavra, que eu achei que não fosse legal pra ela continuar assistindo, entendeu? Mas, cara, a criança é muito desenvolvida. A minha filha tá lá em Goiatuba hoje. Teve uma vez, eu acho que eu contei isso aqui já. Ela foi pra Goiatuba e eu sempre falo, filha, não vai ficar em celular, não vai ficar mexendo em celular lá. Né? Vamos combinar? Vamos, pai, não vou mexer em celular. Isso, filho, papai não quer que você coloque a mão em celular. Tá bom, pai, pode deixar. Aí fui buscar ela 2 dias depois, ou 3. Aí minha sogra falou assim, não, e aí agora... Ela quis ver desenho e ela falou que ela não podia pôr a mão no celular. Aí eu não consegui ligar a televisão, ela deu a ideia da minha sogra segurar o celular com o desenho na mão dela e ficar assim, ó. Porque ela não podia pôr a mão, mas alguém podia segurar pra ela, entendeu? Aí eu falei, não, cara, aí tá complicado, viu? Aí tem que começar que desenhar. É igual o Não prompt pode, do chat não GPT. pode olhar para a tela do telefone. Aí ela celular. aprendeu depois, não quer celular. Então o celular ela já... ela não pode usar pra ver desenho. Às vezes ela pega o celular pra tirar uma foto, ela vai lá, pega, ela já sabe abrir a câmera, tira foto. Da Natália, ela às vezes posta uma foto no Instagram, entra lá, mas a gente não deixa mexer. E eu suspendi também o YouTube. Porque os Reels do YouTube, mesmo que seja a parte infantil, sempre tem uma coisa ou outra mais... cara, porque você vê quando vai postar um vídeo no YouTube, a gente coloca classificação. É pra Você criança, não é pra coloca, criança, né? você decide. Então, você não sabe o interesse das pessoas. E às vezes aparece no meio do negócio lá, dos vídeos, um vídeo de adulto. E o principal, muita propaganda, muito incentivo a consumo, o tempo inteiro. Quando ela consumia um pouco de YouTube, ela queria sempre coisa nova, brinquedo novo. Aí você fala, de onde que ela tirou isso, cara? Ela via no YouTube as propagandas, entendeu? Então aí, o YouTube também foi proibido dela mexer. Aí a gente deixa organizado pra ela usar, geralmente, a Netflix
infantil ou Prime Video infantil. Isso é uma coisa que eu nunca parei pra olhar, porque eu nunca precisei, né? Agora daqui a uns tempos eu vou precisar. Olhar a questão de bloquear a classificação pra maiores. Ó, inclusive para você que tá assistindo e pros meus 2 parceiros aqui, o Luiz ainda não tem filho. Tô vendendo a mentoria de dicas de desenhos. E só arrastar pra cima, deixar o comentário no inbox, vou deixar meu contato aí no final. Melhores séries. Vou encurtar uns meses. Marcha e o urso ou marcha ou urso? Marcha e o urso. A marcha. Marcha e o urso. Marcha. Marcha. É russo, desenho russo. Ah, vocês viram que eu tava fazendo umas dublagens com ela? Vi. Na época, eu tenho que até voltar a fazer, ela tava me cobrando esses dias. E aí, legal, porque acaba envolvendo tempo. Mas surgiu a ideia da parte dela porque o meu pai mostrou uma menininha russa que era dubladora oficial da Masha. Aí ela viu o vídeo da menininha lá, nada a ver com a Masha, dublando o desenho, ela faz da Masha, né? Mesmo sendo em russo, o timbre era parecido, entendeu? E aí ela, não, eu quero fazer Quero isso. fazer. Quero fazer isso, entendeu? Que da hora, cara. Ela começou a dublar. Você começou- A gente fez uns vídeos de dublagem no... Nossa, que legal. Quais são os acordos que você tem com ela? Tirando um vídeo de YouTube, essas coisas. Pô, deixa eu mostrar isso aqui mais recente pro Arthur. Vídeo de vocês. Tem que... Ó, quem estiver assistindo aí, já segue o Instagram lá, porque tem tudo isso lá, pô. Tô fazendo propaganda do meu Instagram só até agora. Deixa eu achar aqui. Ah, eu fiz um com ela. Isso aqui é a nossa comida. Vem, nossa comida. Levante, Pumba. Que é isso? Olha, é cremoso. Que massa. Que nojo. Ah, muito delicioso. Você tem que experimentar. Eu adoro. Delicioso. Pra mim é o melhor, cara. Rei Leão. Esse aqui, prato francês. Muito delicioso, crocante. Ah, já está muito bom. Olha, tô preparando um prato pra você. Ela faz a voz do Simba. Ela fez o Simba. Esse azul é raro, uma delícia. Tipo outro. Eu assistia Rei Leão 10, 15 vezes por dia. Não voa. Ele nem tem asas. Ele não é um astronauta. Que Ele é um massa. brinquedo. Olha aqui. Caramba! Toy Story? Miniatura, hein? Muito boa. Ele não voa. Que massa, cara. Ah, Ele não... tem mais um. Não sei qual. Ah, o Smurfs. Ai, as costas. Oi, Smurfette. Oi, Robusto. Aí fica fazendo, cara. Ela gosta muito de desenho, de... Cara, isso é uma habilidade muito massa nos dias de hoje. Olha pra mim. E ela adora... Para a criança. Ela adora criar as coisas, contar história. E eu acho que isso estimula mais, entendeu? Demais, demais. E é legal. Estimula a cara. criatividade, né, cara? Acho que hoje o perigo dos jogos, por exemplo, você tá dentro de uma simulação fechada ali, né? A criança não cria a capacidade de criação. Você só executa um prompt que tem dentro do jogo ali, né? E hoje a galera gosta mais de jogo, pô. Então, nossa. Vamos lá, uma coisa que eu fiz também, que muitos pais não recomendam, mas eu pensei bastante sobre isso e achei que foi legal. Apesar de ter um tempo que ela não faz, que é jogar videogame. Eu tenho um Play 5, aí tem uns joguinhos educativos lá de passar de fase, que ela tem que... É do Patrulha Canina. Ela vai passando a fase, chega naquele determinado ponto ali e ela tem que tomar uma decisão. Se ela ativa a asa, se ela joga a rede, se ela taca água, não sei. Aí, se ela escolher a decisão errada, não funciona. Ela tem que escolher a certa. Aí trabalha o pensamento dela, ela tem que vencer as dificuldades. Legal. Eu acho que esse tipo de jogo, cara, é legal. Se você tiver parceria com a criança, entendimento disso, não deixar ela viciar, mas se ela aprender a passar dificuldade, a perceber que ela tomou a escolha ruim ou que ela deixou moedinha pra trás, Consequência. entendeu? Eu acho que isso estimula o desenvolvimento até certo ponto, né? Então não é pra qualquer caso. Eu acho que tudo que você faz com o acompanhamento da criança, estimulando, é legal. E principalmente para vocês que são pais agora mais recentes do que eu acho que é trazer a criança para sua realidade. Igual eu falei, você tem que dedicar o tempo da sua vida para criação e para dar atenção. E nada mais legal do que às vezes você colocar alguma coisa, vamos filmar, pega a câmera aí, filho, faz um vídeo meu aqui, filho, vamos aprender a filmar, segura nesse ângulo. Você vai ensinando as coisas e faz virar um momento divertido. Legal. E é algo que você domina, entendeu? Vamos Legal. brincar, fazer disso, entendeu? Vamos criar uma placa de energia solar aqui, Bento? Vamos... Eu vou tô brincando colocar assim, ele. quanto Logo, mais- logo eu vou colocar pra Mas instalar quanto uma mais pra placa. sua realidade, igual a Helena, de tanto ficar vendo eu ler, ela
ela adora livro, ela sempre tá com um livro. Ela vai dormir, você tem que ficar de olho porque ela pega um livro e enfia debaixo do travesseiro. Ela dorme, Olha só, ela cara. quer guardar o livro lá como se fosse Que massa. a Uma pegar. joia, Aí ela né? abre o livro e começa a fingir que tá lendo e conta uma historinha, entendeu? Então, tá começando a aprender a ler agora. Eu acho que é tudo exemplo. Ela vai vendo Com o certeza. que eu faço, o que eu gosto de fazer, e ela acaba interessando por isso, É entendeu? cópia, cara. Eu acho Eles que, são as cara, cópias. isso aí... Copia o bom e copia o ruim também. Isso promove uma evolução cognitiva na criança muito forte, porque assim, é igual no último podcast a gente falava, já tem pesquisas que falam que o QI médio do brasileiro é 80, 90 pontos, véio, e é muito baixo. Aí você pega por quê? O brasileiro não lê muito, tipo assim, não tem influência em leitura, não tem, tanto é que livraria, esses negócios, é mó difícil no Brasil, de dar certo no Brasil. Livraria, clube do livro, já vi altos projetos tentando dar certo e não vai pra frente porque brasileiro, a maioria não lê. Eu acho que a evolução do QI médio da população tem conexão direta com hábitos desse jeito, cara. Minha mãe me incentivou a ler pra caramba, pra caramba. Que isso, um dia desse foi... O que sua mãe faz? Minha mãe é contadora, ela é contadora no Caramuru. Trabalha na parte administrativa, com financeira também. Tudo que envolve economia, contabilidade, tá? Já trabalha, já tem bastante tempo no Caramuru. Tem uns 15 anos já. Supervisora da área fiscal, eu acho, de balanço fiscal. Cara, eu lembro que minha mãe, assim, um dia desse, eu acho que foi aniversário dela. A gente foi lá, aí o Ícaro, levamos o Ícaro e tal. Ela pegou uns livrinhos da Disney. A Dama e o Vagabundo, as historinhas da Disney e tal. Uns livrinhos de quando eu tinha, sei lá, 3 aninhos de idade, intacto até hoje ainda. E eu era fissurado nesses livros, fissurado. Então, assim, acho que grande parte da facilidade... Hoje eu tenho uma facilidade com leitura, eu gosto de ler bastante, não paro de jeito nenhum. Já leio, pelo menos, minha meta é 12 livros por ano, né? Um por mês eu tô satisfeito. E eu vejo que é por incentivo delas. Se não fosse, talvez não tinha tomado gosto, assim, e tal. Porque, realmente, às vezes você entrega um livro pra uma pessoa que não tá acostumada a ler, cara, aquilo é uma tortura, martírio. é um martírio, dói. É. Chega a pessoa, Dói, dói a cabeça da pessoa, assim, de criar conexão. Eu passei por isso, por essa fase aí. Olha só. Mas acho que é todo momento porque é entediante. Você não tá vendo muitas vezes imagem e tá tendo que dedicar sua atenção pra história ser construída na sua cabeça. É. É um problema de criatividade, sim, e de atenção no início, porque eu, pra começar a ler, eu até leio bem rápido, mas eu demoro geralmente uns 10, 15, 5 a 15 minutos em média, né? Vamos falar 15 minutos, pra pegar no tranco. Parece que a primeira página não vai, você repete ela umas 3, 4 vezes, acabou. Na hora que vai... Aí, quando eu percebo que eu tô fluindo a leitura, eu tenho essa mania, né? De pegar o celular, marcar com o cronômetro quanto tempo eu tô gastando pra ler uma página grande. Porque eu começo a fazer conta. E aí isso me vira um game no livro. E me ajuda, entendeu? Não é uma coisa que... foi automático que eu costumei fazer a vida toda. Aí, gasto 1 minuto pra ler essa página. Ah, não, mas tá bom o assunto. Ah, tá, mas vou ler mais 10 minutos então. Será que eu leio 10 páginas? Aí eu li 8. Não, li 12. Li mais rápido. Então isso me ajuda a melhorar. Cara, Porque metrifica a leitura e vira um game pra mim ali interno, entendeu? Eu acho que isso é um negócio... E criação, imaginar, acho que é a parte principal. na faculdade de Direito, as matérias iniciais eram muito filosofia, jurídica, sociologia. E aí eu comecei a estudar por resumo. Então, tipo assim, eu li um livro com a caneta na mão, rabiscando o livro inteiro, fazendo anotação de parágrafo. E aí eu comecei a estudar livro com caneta na mão. Isso aí me deu uma capacidade de criação de síntese, resumo de parágrafo e tirar ideias centrais do texto muito legal. A faculdade de Direito me ajudou muito nisso também. Que aí eu começava a ter... Você é formado em Direito? Sou bacharel em Direito. Legal. Comecei a gostar de Direito por causa disso. Tipo assim, matéria igual. Não é todo mundo gostar de filosofia, velho. Sociologia jurídica, você é louco. Uma vez eu fiz um mutirão pra provar a galera. Nossa, eu lembrei disso. Primeiro período. A galera tava terceiro pra quarto semestre ali, pendurada, precisando de nota pra caralho. Aí eu fiz um mutirão das 8 pessoas. Cara, eu acho que eu aprovei todo mundo, porque aí eu comecei a dar aula e tal. Aí foi um pouco da paixão de ensinar também. Que massa. Eu gostei que eu dei aula um tempo depois que eu formei. Não foi de Direito, mas eu continuei dando aula de tecnologia, digitação, Word, Excel, montagem e manutenção de computadores também. E eu via que, tipo... Seu Arthur Wilbert. Por quê? Faz de tudo. que é isso aí? Não, minhas áreas de conexão de ensino assim foi meio bagunçado.
Mas, por outro lado, é legal porque eu meio que eu fui um generalista, né? Tipo assim, em cada assunto eu peguei um pouco de conexão. E aí, na faculdade, eu percebi isso. As pessoas, às vezes, a dificuldade delas eram de síntese. De ler, absorver e tirar um contexto geral daquilo que elas estavam lendo. E essa questão da criança, desde pequeno, aí eu fico vendo por que facilidade. Cara, porque quando eu era pequeno, minha mãe todo dia fazia eu ler e os livros acabavam, eu repetia os livros e tal. Eu gostava de ver desenho demais também, Rei Leão, Dumbo, dinossauros. E aí Sabe fica aqueles dinossauros natural. da Disney? Fica natural e você não gasta tanta energia. Por isso que consegue fazer mais fácil, né? Agora, quando não tem esse hábito, eu não tive esse hábito, cara, no começo gasta uma energia, cara. Absurda, velho. Você lê 3 páginas, você dá sono, tanta energia que gasta. Igual a Atila faz, e nunca tinha pensado por esse ponto. Você tem que ler e gastar energia com o seu cérebro pra imaginar o que tá acontecendo. E é muito melhor quando você costuma fazer isso do que assistir um filme. Por isso que muitas vezes Mas a pessoa que gosta de ler tende a gostar mais do livro do que do próprio filme sobre o livro. Porque ela criou uma história na cabeça dela que é bem Bem mais melhor do rica, que o né? livro. É mais, É mais cheio de rico, detalhe, né? Exatamente. E é o detalhe como ela pensa. Lá, o personagem ele tem barba, umas manchas brancas, uma roupa cinza. E às vezes o filme não entra naquilo ali que ela pensou. E às vezes gera decepção, né? Uhum. Mas é a criatividade. Acho que é exercer Por isso que a maioria das vezes eu não tive esse problema. Eu não li os livros. Eu fui criado assistindo filme. Eu adorava filme, Cinema, cara. Quando sétima falava, arte. eu adorava filme, cara. E- E aí ler livro eu não lia. Aí o povo falava, cara, como é que alguém pode gostar mais do livro que no filme? Não entrava na minha cabeça. Mas faz todo sentido. Porque você vai ler o livro, tem um nível de detalhe no livro, assim, 700 páginas. muito né? maior, cara. Senhor dos Anéis, daquele, uma trilogia do Senhor dos Anéis. Pô, que isso, era cada chumaço de livro. Já leu algum? Eu li, Eu a li. trilogia eu li. Leu já? A trilogia eu li. Eu li muito. Eu li nenhum. li Eu assisti muita ficção, todos os filmes. Acho que a maioria dos livros que eu Senhor li dos até Anéis. hoje foi ficção e romance, até a época da faculdade. E eu gosto bastante. Só que eu parei de ler isso porque eu era gosto de série, entendeu? Me deixava concentrado ali, mas não me fazia crescer. Aí eu parei. Mas eu acredito percebi que eu nisso gostava também. de leitura. Aí eu falei, vou começar a ler mais coisas de desenvolvimento, de autoajuda, de aprendizado, de marketing. E aí eu tento usar isso sempre. Não é a mesma coisa de criar história, mas sempre entrar na posição de aluno lendo um livro do professor. Mesmo que a ideia ali seja totalmente estranha pra mim ou que eu não concorde, mas até o momento que eu terminar o livro, ou até o momento que eu vou ler metade desse livro, eu me coloco como aluno daquele professor, porque Massa. eu tento baixar minha guarda e deixar a ideia entrar. Aí Massa. depois eu vou pensar se eu concordo ou não. Porque se Sim. você já começar a discordar, você não consegue Já cria o avançar. bloqueio na tora. Porque ele tá tentando te levar pro pensamento dele. Aquilo ali que tá escrito é o pensamento de alguém. Tem todo um contexto pra chegar no ponto que ele quer chegar. Exatamente. Cara, a faculdade de Direito foi muito disruptiva pra mim isso, porque eu lia muito livro romanceado, ficção. Aí, pô, você pega a República de Platão, a Retórica de Aristóteles, e aí livros de Já leu isso aí tudo, já? já li a República, a Retórica, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, O Homem e Seus Símbolos. Véi, a cabeça dá uma... Você fala assim, pô, mas que é o ensino que eu vivi até hoje? Que eu tenho oportunidade de aprender, né? E eu era apaixonado por filosofia na faculdade. Tanto é que chegou no quarto período, eu falei, cara, eu acho que tô no curso errado. As matérias iniciais acabaram, filosofia, sociologia, aí começa, né? Direito penal, direito civil, processo penal, aí já é letra de lei, já é algo mais assim... Chato. Maçante demais. Memorizar. Direito constitucional é bom porque você pega princípios. Então, a Constituição ela é bem pequena e ela se baseia dentro de alguns princípios. Então, é a parte mais doutrinária do que lei seca, que a gente fala, né? O direito ele tem a doutrina e ele tem a lei seca. A lei seca é os códigos, leitura de código. Doutrina já é pensadores do direito, operadores com os manualzão de direito, geralmente é umas paradas dessa grossura, dos caras explicando artigo por artigo e tal. Bem legal, bem legal. Eu fiz um processo assim, comecei a preparar para carreira jurídica na faculdade, alguns cursos de carreira jurídica, delegado, promotor, juiz e tal. E os caras estudam pra caralho, velho. Nossa, é doutrina demais na mente. Demais. Eu odiava história. Você não- Sociologia e filosofia eu não curtia de jeito Nossa, eu nenhum. gosto demais, cara. Puta. Colava em história sempre com o nosso querido Ivan. Era Ivan o quê mesmo? Ivan... Qual que era o sobrenome dele, acho? Lembra? E aí teve uma professora que eu comecei a gostar de sociologia e filosofia, que era a Cristiane.
Cara, ela era doidona. Pô, que professora doida. Era meia... E aí, cara, e eu conectava, cara. Eu tirava só no notão. Eu falei, pô, que da hora, cara. É legal. Comecei a gostar de história quando eu fui pro cursinho. Aí eu fui pra Goiânia, Preparatório Aí- pra vestibular. pra vestibular. Cara, aí eu fiquei, assim, mais maravilhado. Só que não tinha tanto tempo, né? Eu tinha que decorar aquilo ali e pronto. Mas eu gostei muito. Aí depois eu comecei a viajar e eu na minha mente, eu ouvia o que o professor falava, né? Das guerras. Que eu peguei muita parte da guerra na época do cursinho. Uhum. Então aquilo lá me chamou muita atenção. Aí eu começava a buscar. Falei, cara, que da hora. Então, assim, eu comecei a entender que aí volta tudo aquilo que um dia eu falei no podcast aqui, ó. Conhecimento não é. Ensinar não é encher o vaso, né? É acender uma chama. Legal. Então, a chama da história nunca foi acendida pra mim até certo ponto. Quando acendeu, Professora que você identificou com o ensino. então não é a matéria em si, cara. É quem passa a matéria. É uma mesma aula com 2 professores diferentes. Exatamente. Você tá louco, Eu fiz um treinamento, cara, não posso nem citar o nome. Eu fiz alguns treinamentos, já fiz muitos treinamentos. E aí teve um amigo meu que fez um treinamento com outra pessoa, com o mesmo treinamento, exatamente o mesmo, lá em São Paulo. E ele me vendeu esse treinamento que era sensacional. Eu fiz esse treinamento, cara, não é a mesma coisa. Porque o cara que tava ministrando Era não outro. conectava. É outra realidade. Hoje a gente tá num mundo muito dinâmico, a pessoa tem que ser dinâmica. E ele era muito enrijecido, assim, Fechada. e era metódico. As palavras, ele usava as mesmas palavras pra falar, tipo, você sentia que há 10 anos atrás ele falava a mesma coisa. O cara E- tá numa vitrola repetindo. E aí não conecta, pra mim não conecta. Então eu acho que tem muito o que a pessoa vai falar. Cara, Como a pessoa vai falar também, né? Não é só o que, não é só o conteúdo, né? É como ela vai te passar essa informação. Mesma coisa pra vendas, cara. A gente fala sobre entusiasmo. Você vai Você vender quer um comprar produto. pelo Cara, vendedor. tem essa caneca aqui custa R$10. Ponto. De repente você pega essa caneca, cria um storytelling em cima dessa caneca aqui, pô, aí você coloca o cara fala que gatilho tem da escassez, quem tem, quem já ganhou, só as pessoas que vieram no podcast Big Talks que ganharam. Se você quiser comprar essa caneca, não existe quem vai comprar, não tem preço ela. Cara, você começa a elevar o valor do negócio. Então, acho que todas as matérias eram isso. E pra mim, livro, ninguém chegou em mim pra falar, cara, você o tem livro te ideia do proporcionar que o livro vai te proporcionar? Massa, Ninguém nunca falou isso. massa. Então, pra mim, cara, era balela, era peanuts. Então, Cara, eu tenho uma bibliotecazinha lá em casa, eu tenho 2 armarinhos. Tem muita coisa, assim, sabe? Eu comecei a gostar muito de política também, estudar livros sobre política, Utopia, do Thomas Morris, cadê o Revolução dos Bichos? Evolução dos Bichos, de George Orwell, que é isso, cara. George Orwell eu li na faculdade É a ainda. política do Brasil, A ué. Revolução dos Bichos Que é loucura. um big livro. E assim, eu vejo assim, minha mãe, o que ela me mostrou até então tinha sido O Senhor dos Anéis e tal. É livro para adolescente e tudo mais, mas quando você solidifica um pensamento intelectual mais maduro, eu ficava fissurado assim nesse livro. Assim, eu lembro que eu viajava, até hoje ainda, tem umas paradas que eu pego e falo, isso é muito atual. Você pega a Revolução dos Bichos hoje, é muito atual. Nossa, Que isso? é o Brasil escrito. Você já leu ele? É Atualíssimo. muito doido, Os cara. porcos no final andando em 2 patas, segurando chicote na mão. Então, assim. doido, cara. Ó, só pra quem tá assistindo aí, às vezes tá achando meio viajado esse episódio, ou não tá curtindo, ou chegou até aqui, nosso convidado, infelizmente, hoje teve um imprevisto, então a gente fez uma mesa redonda aqui, pra lembrar vocês que um médico, um engenheiro, um advogado largaram tudo pra virar podcaster, e a vida é essa agora. Novos caminhos. Cara, então eu E vejo. vai que, emendar assim, esse? Isso foi uma reflexão legal que eu fiz também. Até meus 25 anos de idade, 24, eu acumulei muito conhecimento. Li muito e tal. Eu não sabia vender conhecimento. Então, por quê? Porque eu não tinha noção de marketing, vendas, comunicação. Então, assim, isso pra mim era um terreno obscuro. Comunicação, vendas, né? Minha mãe me ensinou a ler livro, mas minha família não foi de comerciante. E aí, assim, eu dei uma crise existencial. Eu lembro que eu falo, velho, que merda é essa que eu tô fazendo da minha vida? Eu tenho conhecimento, mas eu não sei precificar nada. Eu tô num serviço que eu não gosto mais, ganhando pouco e tal. Aí eu comecei, né? Dos 23, 22 ali para 23, aí eu foquei.
os estudos mesmo em marketing, vendas. Comecei a entender o que era vendas, que é essa questão que você falou, pô, você tem 2 vendedores, que isso, cara? Tem vendedor que o cara quer comprar, porque é ele que tá vendendo, assim, às vezes na que passa. O cara já vai querendo, não, eu quero ser atendido por aquele cara ali. Fulano de tal. Fulano de tal, por quê? Porque é da pessoa, pô, o jeito que atende, o jeito que fala, a prestatividade, né? A forma de resolver o problema, A né, forma de cara? resolver o A problema. experiência de compra. Existe muita experiência de compra. E aí eu comecei a ver que toda a saturação, toda profissão vai ter N número de profissionais. Mas geralmente os mais destacados são esses que dão valor a vendas, comunicação, Total. marketing. Aí tem cara que sabe assim, o conhecimento tá enraizado nele, só que ele não sabe vender. Não sabe vender. Tem muita gente que tá hypada aí na rede social que sabe vender demais e não tem conhecimento nenhum, cara. Vende avião caindo. Vazio. Vende avião caindo, mas é um puta vendedor. Que aprendeu sobre vendas, mas não tem uma base sólida sobre algo, né? Então, eu vejo que a internet me ajudou muito nisso. Tem um livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos. Esse livro também me ajudou demais. O Homem e Seus Símbolos foi um livro que... Carlos Jung? Carl- É o psicólogo? Acho que é inglês. Carl Jung. Carl Jung. Jung. O Homem e Seus Símbolos. Foi um livro muito disruptivo também, porque ele trabalha com essas conexões que já pré-existem. Né? Por exemplo, cara, tudo na sociedade tem um símbolo. Uma gravata, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, um anel. E ele trabalha isso de maneira bem intencional. Quem fala muito hoje sobre isso é o João Mena, né? João Mena, posicionamento, imagem. E aí eu entrei em outra fase da minha vida, que eu queria ser levado a sério, algumas constatações, mas eu vi que eu não era levado muito a sério. Aí eu comecei a ver aquela questão de ambiência, pessoas, para quem que a gente fala, com quem que a gente anda, como que a gente se porta diante de algumas situações e tal. Qual o ambiente com as pessoas que você vai andar junto. Eu falei, cara, que é isso, né? Tipo, foram fases assim que me ajudou muito. Eu vou mandar não sei se eu posso falar, mandar um red pill aqui, eu acho, de certa forma, porque acho que o homem, a maioria das vezes, só acaba sendo levado a sério quando ele vira pai. Justo. Eu acho que é uma carga. Se ele quiser. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz. É uma carga de. Se ele quiser, né? Se ele quiser Não. comprar um cigarro também. Não é regra, né? Tô falando que isso é um divisor de águas, né? É justo. Se ele quiser ir comprar um cigarro também e não voltar mais, acontece. Acho que casamento tem isso também, cara. Além do filho. É uma mudança também. Vai viajar, tem um cara solteiro lá. Você fala solteiro, já acha que é um molecão. E não é, não. Às vezes é um velhão. Esse negócio de apresentação, o Flávio Augusto viu um vídeo dele esses dias falando sobre até o relógio. Ele falou, todo relógio que você usa, você quer passar uma mensagem. Se você não quer passar mensagem nenhuma, não usa relógio ou usa um Apple Watch, alguma coisa assim. Mas todo relógio quer passar uma mensagem. Olha isso. Muito louco. Nunca pensei que ele ia falar sobre isso, não. Ele foi vendedor de relógios, né? Foi? Teve uma fase entre a entrada dele no... Antes da WhatsApp? Antes da WhatsApp, comecinho de Eu era vida. moleque, então. Porque Menino. o WhatsApp ele começou com menos de 20, eu acho, não foi? É. Não. Acho que ele foi servidor 22 da ele fez o Marinha. primeiro milhão do cara, velho. Acho que ele foi servidor da Marinha, se eu não me Foi? engano. Antes de entrar pra Marinha, ele teve uma fase que ele vendeu relógios e tal. Ele é avião, cara. Um cara que me ajudou muito também em entender aquilo que eu falei, né? 22 anos eu tinha muito conhecimento na mente, mas não sabia nem o que fazer com isso. Não sabia vender ele, conhecimento. De certa forma, ele acertou a mão também. Não vou falar assim, um esquema de pirâmide de escola de inglês. Pegou o hype da escola subindo e o que deixou ele rico foi filial, né? Fazer As as franquias, franquias e... Acho que, de certa forma, é uma pirâmide. Tanto que hoje, eu não sei se a escola existe ainda. Se Fechou não, existe. E tal. Existe. Acho que ele vendeu ela no momento da carreira dele. Mas um preço ele muito bacana, pegou o depois momento certo. recomprou Mas na ele só pegou aquela oportunidade porque ele estava antenado no assunto. Não é assim do nada, vou abrir uma escola de inglês. Não, aí é o feeling do empreendedor de identificar oportunidades. Meu cara, onde- tem que ter Exatamente. muita coragem pra abrir muitas filiais, né, cara? Sim, e acorda no pescoço o tempo inteiro no início, Tempo imagina. Tudo, cara. Sério. Cara, ele conta a história que ele foi pra Espanha, se eu não me engano, abriu uma escola de inglês lá, os caras meteu fogo. Não sei se foi Venezuela, acho que foi Venezuela. Ele foi abrir uma escola de inglês na Venezuela. E
E ele chegou lá e a concorrência invadiu a escola, quebrou as paradas, deixou um bilhete na mesa dele assim, ó. Você não sabe com quem você está se metendo e tal. Que isso. Ele voltou pro Brasil, ele e a esposa dele, venderam tudo, voltaram pra cá. Ele conta isso, acho que é o Geração de Valor, o livro, o Ponto de Inflexão. É um desses 2 livros. Eu não sei se é no Ponto de Inflexão ou Geração de Valor. Ele narra um pouquinho da autobiografia dele, ele falando sobre isso. Então, tipo assim, o cara é corajosíssimo, velho. É umas paradas que... Ele fala sobre coragem, né? Ele Pra fala você empreender, se não tiver coragem, meu amigo. O cara comprou um time de futebol, inclusive. Qual foi que ele comprou? Orlando City. Orlando City. Já vendeu, já, eu acho. Entendeu? Cara, isso é uma coisa que eu acho legal, por exemplo. É um trade muito forte que ele fez, cara. Isso é algo que eu vejo, por exemplo, por que eu não me desespero hoje em questões da internet, né? Tipo assim, a viralização e tal, agressivar demais. O Flávio Augusto é um cara que ele deve ter de internet, de geração de valor, ele já deve ter uns 18 anos criando conteúdo pra internet. 18, 17 anos eu, todo dia. Criando. E surfando ondas, e às vezes não tem onda, e o cara continua criando. E ele nunca deixou. Uma parada que ele sempre tocando nas empresas dele, ele nunca deixou. Ele nunca deixou de participar de um evento, nunca deixou de ter o Instagram dele funcionando ali, de... Constância. O ecossistema que ele participa, cara, uma vez eu vi um mapa do ecossistema. Cara, ele tem braço em tudo que é negócio, tudo que é negócio. Mas o que eu acho... Mentoria, sistema de porrada de coisa. Mas isso é um dos intuitos nossos aqui, né, cara? Fomentar negócio, fazer conexões com pessoas. Isso é muito Forte. rico, cara. Poderoso, muito. É muito rico. A gente quantas pessoas a gente não conhece, a gente não conecta, a gente ajuda outras pessoas a se conectarem. Isso é riquíssimo. Verdade, eu acho que a alma do negócio, quando você vê todo cara bem sucedido falando que chega um ponto que dinheiro já não faz mais tanto sentido, é por causa disso. Os caras vencem, porque, convenhamos, o cara que tem... Dependendo da quantidade de luxo dele, o cara que tem 50 milhões de patrimônio e 500 milhões, eles almoçam no mesmo restaurante, eles usam o mesmo carro, eles compram a mesma casa que eles querem. O que diferencia depois que você quebra uma curva de patrimônio? Né? Eu acho que é isso, cara. É propósito de gerar valor e conectar pessoas. Eu comecei a ver esse Chegou flow. no patamar de 50 milhões. Não, muito que é isso. Tem... Longe absurdo. Mas eu sinto, às vezes, um pouco desse prazer de... você tá fazendo algo que não tá te dando dinheiro agora. Você tá plantando algo, mas aí você tem aquele prazer de gerar conexões, encaixar um negócio no outro, assim. Eu curto pra caralho, eu acho. Resolver o problema Resolver do o outro, problema né, cara? do outro. Eu não sei se eu vou almoçar hoje lá no Beleuza ou na confraria. Cara, eu acho que essa questão... Eu já fui mais pensativo em relação a dinheiro, de focar em dinheiro. E depois eu cheguei num ponto que eu percebi que o que me deixa mais feliz é ter mais liberdade de tempo. Legal. E não ficar tão preso, igual pra mim como médico, plantões são muito exaustivos, né? Igual essa noite passada ainda eu fiz, mas tem diminuído cada vez mais os plantões. E ter mais tempo livre parece que me deixa mais feliz do que ter dinheiro. Top. Eu acho que... É assim, lógico, você tem que ter dinheiro, tem que trabalhar para ter dinheiro e pagar contas e ter uma qualidade de vida legal, mas não a ponto de ficar refém do dinheiro, entendeu? Justo. Eu, por exemplo, se você falasse assim, você quer trocar de vida, a gente falou muito no episódio passado de Elon Musk, de Mark Zuckerberg. Você queria ser o Mark Zuckerberg? Eu não queria, cara. Nem o Elon Musk. Peso. O cara desse aí não tem como desligar. Se eu fosse um cara desse, eu teria surtado já. Eu já surto com poucas coisas. Imagina com muita coisa. É o tempo inteiro, é 24 horas ligado. O dia dele tem 36 horas, sei lá. E assim, às vezes você cria coisas que fogem do seu alcance humano mesmo, né? Eu lembro que eu tava até falando com o Gustavo, tem uma sabatina que o Zuckerberg passa por o Senado estadunidense, que é quando os caras começaram a traficar criança dentro do Facebook. Começou a rolar tráfego internacional de crianças e, Facebook ele... E o senador jambrando ele, falando que a culpa era dele, porque ele tinha feito Facebook, ele tinha que fazer algo a respeito. Então, assim, acho que se o cara tiver um bom coração, às vezes o cara entra numa parada, tipo assim, cara, eu criei essa porra, não foi pra isso, né? Como que eu vou contornar isso agora? O Instagram já tem muita ferramenta de gore agora, vocês já viram?
gore, conteúdo sangrento, Não. ver vídeo. Ele vem com um olhinho fechado Uhum. e aí você só clica pra ver o vídeo se você quiser. O Instagram tá te avisando que aquele conteúdo tem cenas violentas, tal. Eu acho que isso é uma trava legal. Porque, pô, pensa, o cara tá do nada lá no Instagram. Acontecia antes. Então, do nada, você rolava lá, sei lá, um acidente de carro, o cara batendo e se esbagaçando todo. Então, eu acho que isso é um peso forte que os caras têm, que criaram essas grandes redes sociais, né? Dono do Instagram. Eu acho que os caras... Não é só um... Mas esses caras, assim, eles também têm uma... Com certeza, eles têm uma terapia muito forte, cara, pra mentalidade dos caras, pra suportar toda essa pressão. E outra que eles também têm tempo, cara, eles têm tempo. Eles começam a delegar tudo. Eles não conseguem fazer mais nada operacional, é tudo estratégico. Estratégia. E aí o estratégico se torna... Teve o Jeff Bezos que falou uma vez que ele contrata as pessoas mais inteligentes que ele. E ele tem que ter tempo livre, porque ele toma pouquíssimas decisões. Mas as decisões que ele toma Tem um impacta impacta gigantesco. muita gente. Então ele tem que estar com a mente muito descansada, muito tranquila para ele tomar as melhores decisões. Quando chega para ele as decisões. Então chega para ele, ele só toma a decisão. Quem opera é os colaboradores. Então assim, no seu caso, Átila, como depende de você mesmo ali, cara, é exaustivo. Igual quando eu tava no solar, cara. Chegou num ponto que eu tava estourando, explodindo, cara. Falei, não serve isso aí pra mim. Não tá dando ROI. Por que não dá ROI? Porque é por causa de tempo, cara. Realmente, cara, eu tava me sacrificando, me matando. O dia inteiro. E aí eu falei, cara, não faz sentido mais. Eu acho que não tá legal. Não tá me fazendo bem. Da mesma forma que o Átila falou do tempo. Também fez sentido pra mim. Mas eu busco alguma coisa pra eu sair do operacional ou do tático e ir pro estratégico. Que você na empresa tem isso, cara. Uhum. Você tem que sair do operacional, porque senão você fica maçante e não escala o seu negócio. Aí você tem lá a pirâmide que você vai pro estratégico. Você tem que contratar pessoas boas no seu tático, que são os líderes, e depois os líderes operacionalizam a empresa. E aí você fica no estratégico. Cara, você trabalha muito menos. Só que você toma decisões que impactam muita gente. Pesadas. Então você tem que estar bem mentalmente, fisicamente, pra você tomar as melhores decisões e não as piores, que vai debandar Legal, pro lado ruim da empresa, né? Alguma coisa assim. legal. Então, trabalha menos, cara. Trabalha menos, sim. Cansa menos. Você tem mais tempo pra comprar Tem mais- projetos. Tem mais tempo, Eu falo cara. muito Pra você sobre pensar negócios. Você tem que pensar outras formas, outras fontes de renda. Até aqui, cara. Tô aqui na sexta-feira, aqui depois do almoço, tô liberado. E tal. Consigo resolver minhas coisas. Massa. Igual no sábado, meu pai é muito workaholic. Ele fala, sábado e tal, sábado é o melhor dia de vendas. Exatamente. É o melhor dia de vendas. Eu não tenho que fazer nada lá, cara. Eu vou atrapalhar se eu ficar lá. Porque o sábado é o dia de respirar vendas. Então, o time tem que estar focado em vendas. O que tá fazendo? Eu tô lá pra fazer reuniões, tomar decisões. Não é hora de tomar decisão, é hora de vender. Hora de vender, hora de Sábado é hora de vender, descer cara. as escadas e... Sábado é hora de... Entender todo Cara, é venda de... Você vende pra 3 dias Que legal. da semana. Então, sábado eu nem piso lá, cara. Não piso. Porque não faz sentido nenhum. Nós não temos que fazer reunião de nada. Eu não tenho que falar com o gerente de nada. Eu tenho que falar na Deixa segunda-feira. todo mundo apto É focado, pra cara. focar em atender o cliente. Cara, isso é Focadíssimo. massa. Eu comecei a gostar demais de empreendedorismo, de querer entender modelos de negócio, porque politicamente falando, Que loucura os assuntos, né, velho? Tá indo O lá Brasil- não tô chegando, não. eu tenho um zelo de falar dessas questões quando envolve política, mas eu vou falar do que eu vivi. Politicamente falando, o Brasil, por exemplo, você não é fomentado na escola a entender sobre empreendedorismo. Não, Você não é zero. fomentado na escola a entender que uma caramuru dessa tem 3 mil funcionários ali, você multiplica por 3, 4, você tem 12 mil pessoas sob a responsabilidade da empresa que está funcionando. Você tem 12 mil vidas ali, né? E eu comecei a ver esse caráter das empresas, eu falei, cara, peraí, empresa coloca comida na mesa da galera, velho. Isso aqui, se não uma empresa quebrar, Olha o tanto de gente que passa tristeza, é um caos social, né? Uma empresa quebrar. E eu acho que, assim... A gente cresceu sempre ouvindo nas novelas. Eu cresci vendo novela demais. Eu não lia livro, mas via novela, viu, gente? Aham.
Assistia muita novela. Meus pais adoravam novela, cara. Chegavam a família pra assistir novela. E o empresário era sempre o vilão, cara. Sempre ruim. Sempre o empresário dava golpe na galera, tinha o carrão, mas era malandro, traía a esposa. Cara, que loucura, cara. Nunca uma figura de um cara que escuta, que Que era bom. que tem uma... Igual hoje Que tem tem os selos empatia. das empresas que não tem empatia. Aí depois que eu entrei pro LinkedIn, aí eu vi, assim, essa cultura no Brasil tá mudando, cara. Isso aí já não... A galera hoje, por exemplo, a Sun, que é uma empresa que tem um selinho GPTW, Great Place to Work. Esse selo aí é disputadíssimo, galera. Ou seja, esses funcionários já meio mais qualificados escolhem onde que eles querem trabalhar. Não, quero trabalhar naquela empresa porque ele tem esse selo aqui e tal. Nem sempre, eu acho que não é nem pelo selo. O selo é um chamativo, concordo, é um indicador de que a empresa é boa. Mas é uma das coisas que eu falei lá, assim, que eu tô tentando uma mudança de cultura, que é o quê? Cara, se a gente não for bom para os colaboradores, se não for boa empresa, a gente vai atrair ninguém bom. Não adianta. Então, assim, as pessoas boas querem trabalhar em empresas boas. Que pensam no colaborador, que pensam no funcionário, que dá abertura pro funcionário falar alguma coisa, dá se sentir pertencente, dá ideia. Sensação de pertencimento. Cara, é igual time de futebol, cara. O Átila veste a camisa do Palmeiras como ninguém. Imagina, vamos dar um exemplo, entrar numa empresa e vestir a camisa igual ele veste do Palmeiras. Cara, é briga por conta da empresa, velho. Que loucura. Chora se a empresa for mal, entendeu? As pessoas, eu falo do Átila que eu conheci ele há muitos anos. Então, tem muita gente que gosta muito de futebol e fala, meu time, minha camisa, paga caro na camisa do time. Mas ele paga caro na camiseta da empresa dele, que sustenta a casa dele. É o trabalho dele, mas vem da empresa. Cultura, né? Por que a empresa não faz isso? Quem faz isso muito bem hoje é a CIMED com o João Adib, né, cara? CIMED. Fudido, cara. CIMED. É muito foda a cultura dele. Eu tenho vontade de trabalhar pra ele, cara. Só pra entender como é que ele implementa essa cultura. As paradas. Cara, Você tem que ser o cara que faz a parte de vídeo dele, filmmaker dele, filma o dia inteiro. Cara, deu Do João Adib? Muito legal. o dia Ele desse... fica mostrando os bastidores do João Adib. Eu não sei se é CMO, mas o Eric Shibata é um designer deles lá, da alguma coisa de marketing. Então, Não, é um rapaz, é um menino. Um dia desses eles criaram um conteúdo aqui em Tumbiara, vocês sabiam? não. Tem uma menina que deu aula com a minha esposa no CEMEI, que ela trabalhava. Eles precisavam de um quadro lá do Luciano Huck, João e Maria. E aí o filho tinha que chamar João ou a menina Maria. Aí eles vieram cobrir um chá, não sei se foi um chá revelação exatamente, que ele tava lançando uma linha de produto. Eu vi esse negócio do João Maria. Foi de Tumbiara? Aqui de Tumbiara, uma morena com, não sei, eu não lembro o nome dela agora. Dieguinho de Loreto. Bem É legal. o videomaker dele? Segue, Manda esse pra cara mim. é muito legal. Compartilhei. Dieguinho de Loreto. Foi aqui em Tumbiara. O merchan pro Dieguinho. Mas o João Adib não veio aqui, não. Não, veio uma equipe dele. Uma equipe gravar e tal, coletar alguns depoimentos. Eu Entregou, postei tipo, uma videozinho. foto do Bento aí com roupinha amarela, marquei os CIMED e eles comentaram, que fofura. Olha só, comentário. Marquei o João também, mas não me marcou, não. Não deu essa Não publicidade. mandou uma mensagem, não. Cara, assim, o Marcos Marques também do Acelerador Empresarial eu acompanho muito. Eu acho muito bacana o jeito que leva, assim, de você trazer o time pra perto, né? Que tem aquela figura estereotipada do chefe, que ele é o cara que dispersa, né? Tipo assim, faz o que eu tô te mandando e... Mas isso aí já foi, isso aí geração passada. Quebra, bicho. Eu 2 gerações atrás, é o Capitão do Mato, né? Capitão do Mato. Não funciona assim mais, não. Assim, É o senso de propósito, cara. A galera não só quer dinheiro mais, não. Não segura, não segura. Não segura, não. Não segura de jeito nenhum. É um- Mas também tem a teoria também de muita liberdade ser complicado, que eles falam que o Google começou com aquela ideia de empresa, não sei se pelo selo também, mas que eu acho que eles têm, né? De empresa mais tranquila, tem mesa de sinuca no meio, escorregador, e cada um trabalha a hora que quer, Um parque de e diversão, home office, né? E acabou por conta disso, talvez, não é minha opinião, vi alguém falando disso na internet, acabou ficando atrasado na corrida da inteligência artificial. E agora tá gastando muito dinheiro para recuperar e sair atrás das outras, mas por conta dessa cultura de, vamos liberdade dentro da empresa. E acho que eles começaram a dar uma cercada nisso aí. Não sei se é verdade, não sei se tem Não, alguém e assistindo tem total razão. possa Cara. falar melhor disso, mas é um assunto que eu ouvi falar. Tem bastante. total sentido. Que não, cara, não tem esse negócio. É igual home office lá. Muitas Alex vezes Gomes fala perde- muito sobre isso. performance Perde, pra cara. caralho. Perde demais. Porque você tá aqui, a gente tá sentado aqui. Vamos dar um exemplo a gente aqui. A gente tá sentado. Todo insight que a gente tem, a gente fala.
E o insight que a gente vai falando, vai fazer um brainstorm, a gente vai conversando. Cara, surge ideias, assim, infinitas. Você vai mandar no WhatsApp, cara, você não vai pensar qualquer ideia. Você não vai fazer um brainstorm, você vai pensar na melhor ideia. A gente só fala no grupo algumas ideias quando a gente pensa, pô, essa ideia é top, vou mandar. A gente não faz brainstorm. Então, assim, a eficiência é muito menor. É muito menor, cara, do que home office. Home office, a galera vai ali, dá no banheirinho, fazer o número 2, vai tomar um cafezinho. Não, o café tá aqui, vou lá fazer um café. Já pega na geladeira, vem um lanchinho. Cara, não é o mesmo rendimento, cara. Não é. Na Organiza, na empresa lá, a gente ficou um tempão de home office, o pessoal... Cara, eu falei, cara, não funciona, não dá certo. Não não roda a mesma eficiência. Não roda. Eu fiquei muito insatisfeito nessa época. Pra quem é dono da empresa e tem a skin ali já é complicado, imagina pra quem se sente como um funcionário não pertencente, entendeu? É mais difícil de lidar mesmo. Muito mais, cara, muito mais. Não é fácil, não. Luiz, e aí? De 0 a 10, tá um chato quanto esse assunto? Cara, eu tô gostando até. 7. Então faz um resumo aí até agora. Tá legal, tá vocês falando aí do lado empreendedor aí, né? Aí, Ó, tá vendo? participação especial do Luiz hoje. Tem que ter Nos microfone bastidores. aqui pra mim. Mas assim, é meio. Não arrumou ainda não o microfone pra ele? Não tem aqui. Não tem, mas dá pra captar o áudio ainda. Mas, tipo assim, é meio interessante ver isso pelo lado da semiótica, né? De vocês como empresários, porque o que chega pra mim, né, no meu ambiente, né, um ambiente muito mais jovem e tal, puta, é um dia que a gente vai ficar em casa e tal, a gente vai ter um dia mais de descanso, né? A gente não vai se sentir tão pressionado pelo ambiente, porque a gente fala muito sobre a pressão que tem no ambiente, mas não pela estrutura do ambiente, assim, mas por pessoas e tal. E o home office meio que ajuda Esse é alívio de pressão. nesse alívio de pressão, nessa perda da ansiedade que é muito comum, que eu não vou negar que é muito comum em gente da minha idade. Cara, faz total sentido. Não é só na gente de sua idade, não, cara. Tem muita gente que auto se Chamou cobra. vocês de velho, assim, não queria vendo? falar nada, não. É, chama vocês não, você tá incluído nessa. Não, eu tava só conduzindo o assunto. Cara, faz todo sentido. Tem muita gente que se autocobra demais e se autopressiona. Então a pessoa já chega assim ansiosa e... Cara, quantas pessoas não chegaram lá pra trabalhar no primeiro dia e fica tenso? E às vezes nem no primeiro dia, às vezes tá 2 anos lá, você falou qualquer coisa assim, um feedbackzinho mais banal, a pessoa leva pro coração, cara, leva pro emocional, chora. Cara, então é o que eu penso, as pessoas faltam muita inteligência emocional. Demais, cara, porque quando tem inteligência emocional, você não leva tudo a pé da letra, às vezes, e tudo você leva pro coração, você entende aquilo como um erro e tá tudo certo. Cara, é muito melhor você estar dentro da empresa. Porque as coisas fluem mais rápido, as ideias, cara, se conectam ali mais rápido do que na web. É totalmente diferente. Faz todo sentido o que você falou, mas não é por conta da empresa, é por conta, às vezes, do próprio profissional. Essa é a minha ideia, né? Eu acredito que, assim, a alta performance, ela sempre estará ligada à pressão. Se não tiver Eu pressão, acho que cara, não tem isso é algo jeito. que eu passo nos últimos anos da minha vida, por exemplo, o ganho de peso e tal, a gente tava conversando antes do podcast, eu vejo muito isso assim, eu falo, cara, você quer ser excelente em alguma coisa? Você busca excelência e alta performance em alguma coisa? Você tem que estar preparado para pressão. Você tem que estar preparado para conviver com a pressão. Por exemplo, na produtora... Diamante, né? O carvão sob pressão, cara. Cara, já teve Lapidado, né? épocas antes de eu ter editor para editar alguns projetos de casamento para mim, de treinar e tal, que sem brincadeira, eu editava assim 16 horas por dia, 18 horas por dia. Mas por quê? Porque eu queria fazer mais dinheiro e o que eu tinha no momento para volumar era a minha hora de trabalho. Eu não tinha empresa, não tinha caixa, não tinha fluxo de caixa, não tinha nada. Eu tinha minha hora de trabalho. Então eu falei, eu preciso volumar a minha hora de trabalho aqui se eu quiser ganhar mais. Tô trabalhando 8 horas por dia. Cara, se quer dobrar o salário, você vai ter que trabalhar 16. No momento é o que você tem. Você não tem fluxo de caixa, você não tem empréstimo em banco, você não tem nem ideia. Se eu pegasse o dinheiro no banco, eu não tinha nem ideia. Capaz que eu ia torrar ele tudo, arrebentar ele tudo.
queimar tudo. E aí eu percebi, tipo assim, né, eu perdi saúde, cara. Mas eu falei, velho, isso aqui que eu tô passando agora é porque eu quero ser excelente nisso aqui. Isso aqui não vai durar a vida inteira, não pode durar, senão eu morro com 40 anos de idade. Mas tem uma fase na minha vida, e aí eu comecei a ver Billie King, que ela fala que pressão é um privilégio, vem para aqueles que o conquistam. Tudo na vida é feedback. Bernardinho, né, cara? Bernardinho, LeBron James, cara, tem um vídeo do LeBron James, assim, ele num jogo acirradíssimo, 1 ponto de diferença, aí no descanso ele para no meio, todo mundo assim, fecha o olho, só dá uma respirada, tipo assim, cara, a cabeça do cara tá esmagando ele ali. Aprender a conviver com pressão. É lógico que eu acho que isso em níveis, né, isso é algo que a pessoa vai sendo adaptada a conviver, porque você pega uma pessoa que nunca conviveu com isso, cara, e você mata a pessoa, né? Aí Ansiedade, dá o burnout. mas assim, eu já tive vezes de trabalhar em ambientes mais calorosos, assim, que tem muita ficha em jogo, que é isso, velho. Os caras lançam informação dando murro na mesa e o pau tora. No começo era estranho. Hoje em dia você me coloca pra trabalhar num lugar desse. Às Acha vezes, bom, né? eu falo, cara, Sossegado. sangue vivo aqui, ó. Porrada na mesa, galera gritando e tal. Já viu o CEO da NVIDIA dando uma entrevista? Já viu? Não. Eles falam assim, seus funcionários falaram de você. Não sei exemplificar as palavras exatas, mas tipo assim, exigente demais, carrasco, não sei o quê, blá, blá. E falou, cara, sim, concordo. Se você quiser fazer coisas extraordinárias, tem que ser assim. Isso assim. Cara, Game. claro, tranquilo, sucinto. Cara, e é exatamente isso. Isso é foda. Às vezes eu cobro alguma coisa lá na empresa pra ser... Falei, não ficou bom não ficou do meu agrado. Mas você tá muito exigente. Falei, cara, você quer fazer coisa boa? Feedback, bicho. Como que você não vai ser exigente, cara? Não tem como. Agora, levar pro lado pessoal, não precisa. Não precisa. Mas o problema... Aí eu comecei a entender que... a gente falou com a mentora que vai vir aqui, a Isabel. A gente tem que lidar primeiro na empresa com as pessoas e os comportamentos. A parte técnica, conhecimento vem depois, porque a pessoa não está preparada para absorver o conhecimento. Então tem coisa lá na empresa que eu vou falar, tem gente que não está preparada nem para escutar. Quer nem escutar, né? Comportamento, cara. A pessoa espana na hora e é coisa para melhorar. É pro bem, cara. Não é nem feedback, é ideias de construção de coisas boas, de ideias ali. A pessoa não tá nem preparada. Bravo. Então, se a gente quer fazer um negócio de sucesso, cara, na hora que você contratar, você tem que entender até a ambição dela. Se ela não tem ambição, cara, não, tá tudo bem por ali, tá tudo certo. Certo. Tem vaga pra esse tipo de pessoa? Tem que sempre que ter, né? Mas não pode ser cargo de liderança, não pode ser cargo que você vai esperar alguma coisa extraordinária, um over-delivery da pessoa, resultado, esquece. Legal. Não vai. Legal. Cara, eu fui servidor público muito tempo da minha vida. E o funcionarismo público, ele é muito antítese. Zona de conforto lascada, né? É uma antítese de uma eficiência empresarial. Uma antítese total. Eu falo que assim, eu acho que eu fui muito privilegiado por eu conseguir ter visto as duas faces da moeda. Por exemplo, quando eu era técnico de informática na prefeitura, eu assistia assim, a galera. E isso começou depois. Eu trabalhei uns 3 bons anos. Foram uns 3 anos felizes. Depois disso, magoava, cara. Sabe quando você acorda e fala, pô, mas de novo, a mesma coisa. Aí eu comecei a me sentir mal com o ambiente. Por quê? Um ambiente sem perspectiva de crescimento. Aí você não tem plano de carreira horizontal, você não tem plano de carreira vertical. Aquilo que eu falava, os problemas de um computador é a mesma coisa. Você já viu? A imagem, troca a memória, tá queimado, troca a fonte, tal. Aí eu comecei a entrar e nisso, olha pra você ver, a falta da coragem. Eu era formado em Direito já era bacharel em Direito. Pra todo mundo, a maioria das pessoas que eu pedi um conselho, falava, não, cara, você é concursado. Não larga isso. Pra que você vai largar esse cara concursado R$2.500 hoje? Que porra é R$2.500 concursado? Tipo assim, isso é pra ser uma liberdade ou é pra ser uma prisão? Eu acho que falta um cara falar assim, velho, você sabe o que eu acho que você tem que fazer? Você tem que chutar esse balde com esse conhecimento que você tem, você chega e mete o pé assim, ó, joga pra cima e já vai, ou se você quiser ser mais conservador, já vai pensando em uma outra área que você quer, que te faz
da vontade de trabalhar. Coloca um pezinho no barco, o outro aqui e vai outro andando. aqui, se Até quiser você ser mais conseguir conservador. pular pra E cá. foi isso que eu fiz, cara. Eu editava, horário de almoço, eu tava editando. Bati horário de almoço e edição. Eu tinha 2 horas de edição a mais. Saía do serviço, dava aula à noite. Aí teve uma época que eu cansei da perspectiva... Na verdade, não é que eu cansei das aulas. Como era um projeto social, acabou. O projeto era 1 ano, aí não renovou. Agora tem o Cotec, no Goiás, que é uma iniciativa que ensina uma parada de coisa. Antes era por projeto social. Uma empresa padrinhava o projeto e contratava os professores. Aí acabou, eu falei, cara, eu vou editar mais, velho. Ia, velho. Trabalhava, editava no horário de almoço, saía do serviço, continuava editando até 9, 10 horas da noite, acordava no dia e tal. Nisso, eu fui criando carteira de cliente. Aí eu comecei a entender a valorização de uma venda, pós-venda, a pessoa que me chamava para fazer o chá revelação, casamento, cria recorrência e tal. E aí eu fui tirando, até que chegou uma hora que eu falei, isso aqui não no atual sentido que eu tava, já não fazia mais sentido para mim estar lá. A remuneração, os 2.500 já não era uma remuneração assim que... Então, assim, foi bem leve, sabe? Mas eu fico pensando, cara, o tanto de gente insatisfeita que não muda. O cara tá todo dia ali fazendo e não Mas muda. isso é da geração. Você lembra antigamente? Todo mundo fala. Ainda fala alguns, né? Ah, concursado, você tem estabilidade e tal. Cara, a pessoa entra num concurso, ela tem que estudar igual um maluco. Então ela adquire um conhecimento bom. Aí ela entra. Cara, ela quer mudar o mundo, né? Mas depois de 6 meses, ela já percebe que não vai mudar em nada dentro do sistema. O sistema... Você já foi apadrinhado Você pelo já ambiente, entendeu já. que não vai mudar bosta nenhuma, cara. Aí você começa a jogar o pé pra cima e falar, agora vou ficar tranquilo aqui. E aí você começa a nivelar pra baixo, cara. Você fica Nivelado por... o famoso funcionário público, que não é todo mundo, não posso generalizar, desculpa se alguém achou ruim com isso. Mas a maioria, cara, é tranquilo ali, porque... tipo, se você tira sai da zona de desse conforto. trabalho e vai para uma empresa privada, Que cara, isso? você vai sentir uma pressão gigantesca, porque Cara, é totalmente diferente. Você tem meta a bater, né? Você tem- Privada você tem que fazer mais com menos. O público não, você tem que fazer menos com mais. Você tem que arrecadar mais e fazer menos, o menos possível. Então é Vital. totalmente o inverso, cara. Então Assim, é uma aí, das coisas que eu nunca quis, concurso público, cara. por exemplo, cargos de gestão público, velho. Cara que agora, depois desse papo nosso aqui, o cara que assume uma secretaria, você imagina a dificuldade que ele tem se ele quiser trabalhar dentro de um sistema desse, porque ele é um cargo nomeado, às vezes, de uma liderança. E tem caras bons que querem fazer um bom serviço, Sim. mas seus subalternos, meu amigo, são 60 servidores públicos. Cara, isso é um vespeiro, e eu, olhando de gestão pública hoje com outra perspectiva, é um vespeiro, porque de tudo isso que a gente falou, tipo, como motivar, sendo que você não é concursado, seu cargo é um cargo, às vezes, de indicação, comissionado. Comissionado é mais tranquilo às vezes, cara. Mas o concursado não tem como mandar embora, como é que faz? Exatamente. Você não tem performance. E aí? Você não tem indicativo de... Então, assim, de tudo que eu já vi de gestão de pessoas, metas e tal, cara, isso dentro do funcionarismo público é... Eu nem sei te falar, tipo assim, é quase que utopia. Nem existe. Difícil. Eu admiro gestores públicos que conseguem fazer mais com menos, assim, porque a galera não quer, não. E tem gente que é funcionário público e fala, não, moço, eu vou ser mandado embora disso aqui, não. E tal, os caras já... É aquele negócio, né? O brasileiro, quando fala de direito e garantia, é um leão, né? Deveres e obrigações é um gatinho miando. Eu acho que isso aí é muito mais grave. Não vou entrar nessa polêmica, não, porque o assunto já alongou bastante, mas eu acho que isso aí é muito mais grave do que a corrupção. Talvez a corrupção tenha suas raízes nesse sentido aí. Isso. Você Entendeu? não querer performar. Então, Total, cara. eu vejo assim... Mas é assunto para outro momento. Não entraremos nisso. É isso. Bom, é isso. Acho que você que já dormiu aí, acorda, meu filho. Tá acabando o episódio. Não sei se tem alguém assistindo aí ainda. Não sei nem se minha mãe vai assistir esse. Minha mulher, certeza que não vai assistir. Já posso falar alguma coisa aqui. Só nós 4 aqui hoje.
Mas é isso. E... O que mais vocês querem falar? Essa é a verdadeira realidade de um projeto que está iniciando e que a gente se comprometeu a ter episódios todas as semanas, pelo menos um episódio por semana. E estamos aqui comprometidos, sentados, uma sexta-feira à tarde, final de tarde, Podcast batendo um papo de improviso. mesa redonda, falando sobre um assunto complicado, sem cerveja, sem álcool na mesa. Cara, a parada começou com Vazia, bebê reborn e terminou com gestão pública. Eu tava o tempo inteiro aqui pensando no título É o desse... título, eu acho, já. Bebê reborn é gestão pública, né? Mas, o próximo convidado que faltar, até com convidados, a gente já pode trazer um negocinho pra ir dando uma relaxada aqui e o assunto fluir melhor. Nós vamos deixar um baúzinho ali, ó. Convidado, deu o bolo. Pá, abra a tampinha. 3 charutos, 3 doses de uísque pra começar. Conhaque. Trazer a chopeirinha pra cá agora. Já tive a ideia. Ah, mas aí acabou. Fiquei até pensando no episódio que a gente quer fazer, já que tá falando de tudo aqui, que é transferir a imagem do Play 5 pra cá. Liga ele lá, ó. Se tiver um cabo de internet, joga a imagem pra cá pra gente fazer um ao vivo jogando. Caralho, velho. Jogar com controle. Chama um convidado, vai batendo papo e jogando, sei lá, algum... Eu acho que eu parei de jogar em controle no Play 2. Depois foi só computador. Depois que eu Vai conheci voltar, PC, vai voltar no Big Talks, Big Games. Jogar um futebolzinho aí, ser espancado. Mas é isso. Eu queria agradecer da minha parte a presença de vocês aqui. Não deu pra fugir. Eu não sei se o episódio vai continuar, mas eu tô saindo agora, tá? É isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Até o próximo Obrigado episódio. por mais um... Tá aberto o vídeo ainda, Luiz? Você já fechou aí? Não, pode continuar falando aí. Obrigado pela audiência, que eu acho que foi baixa, porque a gente não passou ao vivo esse episódio. Não vai ser ao vivo, né? E é isso, tudo é um aprendizado, Com certeza. né? E é bom, cara. É bom trocar essas ideias. É bom. Nada se perde, nada se cria, tudo se edita. Às vezes esse episódio não vai pro ar. Lavoisier. Lavoisier Falou. dos tempos modernos. Tchau, tchau. Obrigado por mais um episódio. Deixe feedback, sugira convidados e as portas estão abertas para vocês que queiram vir aqui falar da sua empresa, que queiram vir abrir um negócio, oportunidade de conversa, oportunidade de negócio e trazer uma mensagem, contar a sua história. E entre em contato com a gente, tá? Através das redes sociais, ou aqui do YouTube ou do Instagram, tá certo? Então é Tamo isso. junto. Obrigado, pessoal. Um abraço. E o... Tchau, tchau.